Olá a todos e bem-vindos de volta ao vídeo do Couch Investor de hoje. No vídeo de hoje temos bastante coisa para discutir, precisamos falar sobre a Meta e tudo o que está acontecendo por lá. Vamos falar sobre o TurboQuant do Google e o impacto que ele terá ou poderá ter em empresas como SK Hynix, Micron, Samsung e, claro, Nvidia, AMD, OpenAI e todas as outras. E também quero falar, é claro, sobre a Amazon. Vou mostrar para vocês um DCF, o cenário base, otimista e pessimista para a Amazon. Agora, neste momento, os mercados estão fechados e a quinta-feira não foi um bom dia no mercado. Como você pode ver claramente, está tudo no vermelho. A Nvidia caiu 4%. A AMD caiu 7,5%. A Micron caiu mais 7%. A Meta caiu 1,08%. Então, uma quinta-feira sangrenta. Se olharmos para a lista de empresas que acompanhamos, só temos alguns nomes em alta: Pagaya, Salesforce, Root, Adobe, Rubrik, PayPal, ServiceNow, Nova Norris e GIMS. Todo o resto que acompanhamos aqui, todo o resto está no vermelho, com Iron caindo 9,6%, Rocket Lab 9,5%, muitos outros nomes lá em cima 7, 8, menos 9%. Agora, como eu disse, quero falar especificamente sobre a Meta, porque como você pode ver aqui hoje, a ação está caindo 15,8%. Nos últimos 12 meses, está em queda de 10,4%. Esta é uma empresa com um PL passado de 23,4 vezes e um PL futuro de 17,6 vezes. Claro, existem muitos motivos para a ação ter caído 10,4% nos últimos 12 meses ou estar passando agora por uma queda de 30% em relação às suas máximas históricas, certo? Um grande aumento no Capex, temores de que, talvez estejamos voltando ao que vimos em 2022, quando a Meta despencou, 76% do topo até o fundo. Agora já falamos sobre isso. Eu fiz um DCF completo, mostrei aqui também o cenário otimista, o cenário base e o pessimista. Então agora você tem tudo isso. O enorme ciclo de investimentos, o fato de que sim, quando você vai olhar para as margens do negócio, aliás, este é um negócio que está gerando mais de 200 bilhões de dólares e crescendo acima de 20. Mas quando você olha para as margens do negócio, aí você vê o padrão. E claro, você começa talvez a entender os receios do mercado de que, ok, ótimo negócio, super lucrativo, especialmente o negócio principal é extremamente lucrativo. Mas e se a gente voltar ou chegar perto de um cenário como o de 2022? Isso significa que o Capex vai subir bastante, o fluxo de caixa livre vai cair, as margens vão diminuir. E se não houver um grande retorno de todo esse investimento daqui a alguns anos? Sim, o mercado faz todas essas perguntas e está bem receoso. E agora, se você acrescentar um componente adicional a tudo isso que pode prejudicar o negócio principal, então você começa a entender exatamente o porquê. A ação caiu 8% hoje. Por que está em baixa no acumulado do ano? Por que está em baixa nos últimos 12 meses? Se você não sabe do que estou falando, estou falando disso. Meta e YouTube foram considerados negligentes em caso histórico de vício em redes sociais. Um júri concluiu que as empresas prejudicaram uma jovem com recursos de design viciantes que afetaram sua saúde mental. Não quero explicar o que aconteceu aqui e no que isso pode resultar futuramente. Se gosta desse tipo de vídeo, interaja com os botões. Agradecemos muito! Se quiser me apoiar, confira o link na descrição, comente as 10 melhores ações para comprar, ou acesse full.com/couchinvestor. Muito obrigado! Então, o veredito. Foi um júri de Los Angeles que considerou a Meta e o YouTube negligentes por projetarem plataformas que viciam crianças. Agora o autor do processo, com 20 anos de idade, começou a usar o YouTube aos 6 anos e o Instagram aos 9 anos. Recursos como rolagem infinita, recomendações algorítmicas e vídeos com reprodução automática foram criados deliberadamente para envolver jovens de forma compulsiva. Os danos aqui somam 6 milhões de dólares no total, sendo 4,2 milhões de dólares da Meta e 1,8 milhão de dólares do YouTube. Agora você pode dizer, você está brincando comigo? A Meta acabou de perder, o que foi? Quase 100 bilhões de dólares em valor por causa disso, por causa de uma multa de 4,2 milhões de dólares multa. Quem se importa, né? Não completamente, porque isso importa. Este é o primeiro caso de mais de 2.000 processos pendentes
E assim você começa a entender que, ok, se eles virem que, uma pessoa recebeu essa indenização aqui, esse foi o veredito naquele caso. Bem, talvez a gente possa tentar a sorte agora e também receber uma indenização. Agora, no dia anterior, um júri do Novo México multou a Meta em 375 milhões de dólares por não proteger crianças de predadores. Ok, esse já é um valor maior, e eu acho que eles deveriam pagar provavelmente um pouco mais do que isso. Também existe a seção 230 nos Estados Unidos que pode estar em risco. O Procurador-Geral do Novo México afirmou que há uma possibilidade real de esses casos levarem o Congresso a reconsiderar. A seção 230, onde basicamente a seção 230 em resumo, é uma espécie de proteção para empresas de internet e de redes sociais, onde elas não podem ser responsabilizadas por isso. Bem, os efeitos das coisas que são postadas em suas plataformas, isso é basicamente em resumo. E então, o motivo pelo qual a Meta caiu tanto hoje, o Google caiu um pouco hoje, o Reddit caiu ainda mais, é porque, bem, esse é apenas o primeiro caso de potencialmente milhares de outros. E quem sabe qual será o veredito em relação a todos os outros? Talvez isso provoque uma mudança de política. Talvez isso force a Meta a mudar a forma como as pessoas interagem dentro dos seus aplicativos. Agora, como alguém que é acionista da Meta, acionista do Google e, portanto, também do YouTube, eu realmente quero falar sobre os impactos disso, porque, como acionista, ok. Se o modelo de negócio tiver que mudar, então, é claro, pode mudar para pior. O que significa que talvez as pessoas passem menos tempo no YouTube, no Instagram, o que significa que menos anúncios serão exibidos para os usuários, o que significa menos dinheiro gerado por essas empresas. Não é bom para mim, o acionista. Por outro lado, eu não tenho nenhum problema com mudanças sendo feitas para proteger as crianças. Ok, eu acho que, antes de tudo, adolescentes, crianças menores de idade, não deveriam estar nas redes sociais, especialmente não com 6 ou 9 anos de idade ou algo assim. Eu não acho que eles tenham nada para fazer nas redes sociais. Em segundo lugar, os pais. Agora, eu não vou entrar nessa bronca toda aqui, etc, etc. Porque eu não sou pai, então não vou falar como se fosse. Mas os pais têm um papel importante, certo? Os pais realmente têm um papel importante na educação dos filhos e no que os filhos podem ou não podem fazer. Agora, é claro, você não pode controlar totalmente seu filho, mas os pais podem ter controle. No Instagram de um adolescente, certo? Contas do Instagram de menores de 16 anos, sim, você pode ter bastante controle sobre isso. O Instagram realmente tem contas para adolescentes. E contas de adolescentes menores de 16 anos precisam da aprovação de um supervisor, ou seja, dos pais, basicamente, para poder usar. O responsável, quem controla ou tem direito legal sobre a criança ou adolescente, pode definir limites de tempo para o uso desses aplicativos. Porque no final das contas, as configurações estão lá. As configurações servem para proteger o usuário, ou para que o usuário passe menos tempo ou deixe de perder tempo nisso. Esses aplicativos já existem há muito tempo, não só para o Instagram, mas para qualquer outro app. Você só precisa ter um pouco de autocontrole. Então podemos entrar na discussão de, ok, quando é que vamos falar sobre o fato de que as pessoas podem fazer o que quiserem livremente? Se eu quiser usar o aplicativo por 5 horas por dia, eu deveria poder. Essa é a pergunta que muita gente também está fazendo agora. Mas eu concordo que, especialmente quando falamos do caso aqui de adolescentes menores de idade, sim, isso precisa ser enfrentado agora. Se houver uma proibição em massa do uso de redes sociais por crianças menores de 16 anos, sim, isso provavelmente vai impactar empresas como Google, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Porque sim, uma porcentagem dos bilhões de usuários que usam esses aplicativos vai ser de crianças menores de 16 anos, e assim você pode começar a entender que se isso acontecer, realmente tem um impacto no negócio principal e lucrativo da Meta. Se o negócio principal e lucrativo da Meta for passar por uma pequena mudança, e nesse caso talvez um pequeno obstáculo, ela já está usando todo esse dinheiro em despesas de capital. Ainda não sabemos o retorno do investimento. Nós sabemos que o negócio principal é extremamente lucrativo, mas se o negócio principal, que é extremamente lucrativo, pode enfrentar esse tipo de obstáculo, então o mercado vai se posicionar de acordo. Acho que é isso que estamos vendo agora. Embora eu ache que foi de um extremo ao outro de forma muito agressiva. E isso não é novidade no estilo da Meta, no estilo do Zuck e também do Google. Eu realmente acho que eles vão sair dessa situação.
A Meta está realmente se tornando o Google de 2025. Agora, com esse tipo de risco por cima disso, é igual ao ano passado, sabe? O Google vai ser forçado a vender o Android, o Google vai ser forçado a vender ou separar o Chrome. Sim, isso era uma preocupação, mas realisticamente isso ia acontecer? Na minha opinião, como eu disse no ano passado, não, mesma coisa. Aqui. Agora temos outra preocupação sobre as ações da Meta. Isso vai ser bem super ruim para o negócio daqui para frente? Na minha opinião, não muito. Algumas mudanças serão feitas. Como eu disse, o YouTube e o Facebook, a Meta, vão recorrer dessa decisão. E então, agora se você olhar para as ações da Meta, primeiro de tudo, estamos sobrevendidos aqui no gráfico diário. Em segundo lugar, se voltarmos tudo aqui para cerca de maio de 2025, vemos aquele gap de alta. Bem, esse gap finalmente foi fechado. Então, sim, como você sabe, nem todos os gaps são fechados, mas a maioria é. Bem, este é mais um caso. Me diga o que você acha dessa situação. Você acha que essa é uma situação óbvia de comprar na baixa ou não? Me diga aí nos comentários abaixo. Indo para o que a Google anunciou e o impacto que isso teve e tem sobre a Micron, SK Hynix, etc, etc. Bem, é isso. Vem do Google Research. E essa é a parte importante aqui. Então isso é o TurboQuant, redefinindo a eficiência da IA com compressão extrema. Isso foi lançado em 24 de março e diz aqui: nós apresentamos um conjunto de algoritmos de quantização avançados e fundamentados teoricamente que permitem uma compressão massiva para grandes modelos de linguagem e mecanismos de busca vetorial. Ok, ótimo. Eu sei que alguns de vocês vão dizer: isso me lembra o que aconteceu ou o que eles fizeram em Silicon Valley, Pete Piper. Sim, mas não. Agora, a questão com o TurboQuant é que, antes de tudo, é teórico, ainda não foi lançado. Em segundo lugar, TurboQuant, toda essa ideia já foi lançada, adivinha quando? Bem, 28 de abril de 2025. Aconteceu alguma coisa no ano passado quando isso apareceu? Não. É só que agora sim, isso foi lançado pelo Google Research nas redes sociais. Então isso chamou muito mais atenção. Isso me lembra do momento do DeepSeek que tivemos no começo de 2025, quando de repente todos os fabricantes de chips, tipo Nvidia, AMD, Nebulous e todos esses, caíram mais de 20% ou algo assim. Mas acabou que, não, o DeepSeek não foi o fim de todas essas empresas. Não, só mostrou que, ok, os modelos de treinamento enormes e tudo isso podem ser feitos de uma forma mais eficiente e, bem, mais produtiva e menos cara. Isso não significava que você precisava de menos chips. Não, isso só significa que você pode fazer muito mais coisa, o que significa que isso pode chegar a muito mais usuários e o uso aumenta. Você sabe, paradoxo de Jevons, etc. A mesma coisa pode ser dita aqui, porque se perguntarmos o que é o TurboQuant? Bem, essa é a resposta. LLMs como Gemini ou ChatGPT têm uma gargalo de memória. À medida que a conversa com a IA se prolonga, o modelo precisa guardar uma cola digital, chamada cache de chave-valor, para tudo o que foi dito, e esse cache cresce continuamente. Você percebe isso ao tentar liberar memória no celular, por exemplo. Esse cache vai ficando cada vez maior, até que eventualmente preenche toda a memória VRAM disponível em um chip de IA. Agora, TurboQuant é um novo conjunto de técnicas matemáticas de compactação do Google Research, que, segundo eles, reduz a memória necessária a 1/6 sem nenhuma perda de precisão ao fazer isso. E como os dados são menores, o chip pode processá-los até 8 vezes mais rápido. Parece ótimo para mim. Por quê? Bem, alguns pontos aqui. Primeiro, está resolvendo o gargalo da inferência. Inferência, como já dissemos várias vezes, e todo mundo está dizendo, a inferência é muito maior do que o treinamento. Mas sim, existe um gargalo. Porque agora já conversamos sobre isso com José várias vezes. Quando você quer gerar, digamos, um vídeo gerado por IA ou algo assim, qual é a duração desse vídeo, por assim dizer? É um clipe, 8 segundos, 10 segundos, mas é só isso. No futuro você gostaria de chegar a 1 minuto, mais de 1 minuto. Isso, claro, vai ajudar com isso. Isso vai contribuir para que cada vez mais produtos e recursos úteis serão usados por bilhões de usuários ao redor do mundo. E se bilhões de usuários ao redor do mundo puderem usar produtos e recursos úteis com IA, bem, o retorno sobre o investimento pode se tornar muito maior para essas empresas. Porque se você consegue rodar inferência muito mais do que conseguia antes e ainda assim está te custando menos, bem, isso é ótimo para você. Isso é ótimo para empresas que ainda não são lucrativas.
Também é ótimo para as empresas que são extremamente lucrativas hoje, porque elas podem simplesmente avançar cada vez mais rápido. Isso será ótimo para mim, o usuário, pois agora talvez eu possa conversar futuramente com robôs humanoides, óculos inteligentes ou o que imaginar. E não vai levar 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, mais ou menos 1 minuto para obter uma resposta. Ou quando você está rodando projetos realmente grandes, sei lá, e está gastando cerca de 50 mil tokens ou algo assim, não, nesse caso vai ser muito, muito menos. Então não é que vamos usar menos esses serviços. Então, ok que as empresas vão precisar de menos memória, menos HBM. Não, não é esse o caso. Acho que elas vão precisar de muito mais memória no futuro. Agora, falando especificamente de empresas como a Micron, SK Hynix, etc. Talvez em termos de margem a gente possa estar perto do pico em 27 ou algo assim, mas em termos de receita eu não acho. Eu acho que, de novo, vai haver uma necessidade de mais memória, porque com isso você vai conseguir realmente levar IA para a ponta, realmente levar IA para o seu PC, para o seu celular, para seus óculos inteligentes. E adivinha só, todos esses produtos de hardware precisam de memória. Também falando especificamente aqui sobre HBM, Micron, SK Hynix, quero dizer Samsung também, certo? Todas essas empresas ao longo de sua história, ou pelo menos no caso da Micron, vamos voltar bastante, talvez uns 10 anos de história ou algo assim. Se você observar as margens, fica claro que é um ciclo. Subimos, atingimos picos, descemos, atingimos novos picos, descemos mais e agora estamos subindo de novo. Isso tudo aconteceu nos últimos 12 meses. Então sim, as pessoas estão dizendo que com o tempo, até o HBM vai se tornar uma commodity. Mas é aí que o HBM personalizado entra em cena, especialmente para a Micron com o HBM4 HBM4E. É aí que o aspecto de commodity do negócio fica de lado, e ele se torna um jogador mais estratégico, um parceiro mais estratégico, para a Nvidia, o Google e todas essas empresas. Porque sim, essas empresas provavelmente terão necessidades específicas para suas cargas de trabalho específicas, seus modos específicos de trabalhar. O software deles precisaria de abordagens algorítmicas específicas para funcionar, basicamente. Em resumo, é algo muito, muito técnico. Passei horas entendendo tudo isso e conversei com o José. É aí que entra a HBM personalizada, a memória de alta largura de banda. E com a memória de alta largura de banda personalizada, você deixa de ser uma commodity, porque só vai haver alguns poucos que conseguem fazer isso. Assim como agora, HBM, só alguns poucos conseguem. Micron, SK Hynix, Samsung. Sim, existem alguns players chineses, mas qual é a porcentagem de mercado que eles têm? Praticamente nada. Eventualmente sim, talvez. Mas, novamente, é por isso que essas empresas estão focando no futuro, focando em HBM personalizada, para não se tornarem aquilo que o mercado teme, que é virar e permanecer uma commodity no longo prazo. No momento, ainda acho que em termos de margem, estamos mais próximos do topo do que do fundo. Mas em termos de crescimento, ainda acho que eles têm um longo caminho pela frente. Agora para empresas como Nvidia, AMD, etc, etc. Tudo isso também é bom. Para a AMD, por exemplo, eles colocaram muito mais memória para competir. Bem, mas se agora eles podem competir colocando menos memória, vai custar menos para eles. Só vai ter talvez mais pressão do lado do software, o que a gente sabe que é uma grande vantagem para a Nvidia. Isso é algo que a AMD também está trabalhando. Então, com a Micron agora, será que pode ser uma reação exagerada? Eu acho que sim, baseado nas taxas de crescimento atuais e nas expectativas. Sim, a queda aqui é bem forte, eu diria com base nos números. Estamos próximos da média móvel de 100 dias, que está em torno de $331. O RSI está abaixo, mas ainda não está sobrevendido. Aliás, quando você olha para o SP500 aqui no semanal, veja o que aconteceu. Bem, ele realmente tocou, e agora está em cima da média móvel de 50 dias. Por fim, vamos dar uma olhada na Amazon. Eu sempre chamo a Amazon de uma daquelas ações óbvias, do tipo compre e esqueça, porque sim, ela te dá crescimento através de publicidade, assinaturas, IA, AWS, robótica, coisas assim. Mas se houver uma recessão, ela também te dá, digamos, essa certeza. Não sei se certeza é a palavra certa para usar aqui, mas mesmo durante uma recessão, as pessoas vão continuar usando a Amazon para fazer compras. Isso é um fato. Na minha opinião, essa empresa vai se sair bem, aconteça o que acontecer. Claro, ela vai se sair muito melhor se não houver uma recessão, mas durante uma recessão você ainda vai querer ter empresas que, bem,
partes do negócio delas ainda vão se sair muito bem nesse período. Então, vamos dar uma olhada na Amazon. Qual é o preço que estamos pagando hoje? E pelo que estamos pagando? Bem, este é basicamente o resumo agora. O cenário otimista, o cenário base e o cenário pessimista. Eu atribuo 35% de probabilidade para o cenário otimista, 50% para o cenário base e 15% para o cenário pessimista, o que nos leva a uma valorização de 36,6% em relação ao preço atual, e a um preço ponderado pela probabilidade. Como eu chego a isso? Bem, eu chego assim. Então, o cenário otimista aqui é o seguinte. Sim, pode parecer agressivo, mas eu realmente acredito que a AWS vai continuar mostrando aceleração no crescimento. Eu realmente acredito que o negócio de publicidade ainda vai crescer muito bem. Essa é a questão com a Amazon. Os negócios que crescem mais rápido também são os de maior margem. E isso reforça meu cenário otimista aqui. Para alguns pode ser um pouco otimista demais. Tudo bem, sem problemas. Novamente você pode ajustar esses números. Então sim, o crescimento da receita vai continuar na casa dos 2 dígitos baixos até 2032. E depois caímos para 9, 7,5 e 6,5%. Com a margem EBIT, sim, eu realmente acho que é quando vamos ver a lucratividade da Amazon, a lucratividade operacional de fato começará a aparecer. Eu espero que isso chegue a 23,5% em quase 10 anos, com a margem de fluxo de caixa livre chegando a 17,5%. Novamente, esse é o cenário otimista, é quando sim, tudo dá certo. A AWS dá certo, robótica, eficiência, publicidade, assinaturas, tudo isso funciona. A Amazon se torna um negócio muito lucrativo. Isso mostra e é basicamente isso que você está recebendo. Agora, no caso base, é basicamente o cenário otimista, mas sem todas as suposições extras. Então aqui também, ainda esperamos crescer bem, mas aqui já estamos na faixa alta, mas ainda de um dígito até 2031 e cai para 5% até o ano fiscal de 2035. A margem EBIT termina em 21% e a margem de fluxo de caixa livre em 15%. Aqui ela tem uma taxa de crescimento terminal de 3,5% para a receita. Quanto ao cenário pessimista, e novamente eu repito várias vezes sobre o cenário pessimista, não é para derrubar o preço das ações o máximo possível só por ser o cenário pessimista. Não, precisa fazer sentido. Então, no cenário pessimista aqui, é basicamente pegar o que eu considero o cenário base, mas dizendo, sabe de uma coisa? Todos esses investimentos, toda essa aceleração no crescimento pode não acontecer da forma que a gente imagina. O negócio pode não ser tão lucrativo quanto eu pensei que seria. E é assim que estamos chegando a esses tipos de números, esses tipos de crescimento de receita, essas margens EBIT e esse tipo de margem de fluxo de caixa livre até 2035, especialmente a taxa terminal aqui. Aqui estou usando uma taxa de crescimento terminal de 2,8% ou 2,9%. Alguns dizem que deveria ser 2%. Bom, eu não sei. Eu acho que a Amazon merece 2,8%. 2,9%. Se quiser ver rapidamente nossa situação, veja o preço da ação implícito, o TWAC, e a taxa de crescimento terminal. O preço de hoje significa que estamos em torno de 2,5% de taxa de crescimento terminal e 10% de BUAC. Se subirmos um pouco, então estamos em 3%, 10% de BUAC. Se quiser ir para 9% ou 3% de BUAC, deveríamos estar em $258 e assim por diante. Novamente, é gratuito, não precisa cadastro ou e-mails. Experimente à vontade. Todos os números em azul são editáveis e impactarão seus cenários otimista, pessimista e base. Você pode testar, a história deve fazer sentido. Você não pode simplesmente colocar os números ali e dizer olha, o crescimento implícito aqui agora é de 20% só porque eu preciso que o preço seja muito mais alto. Não é assim que funciona. Então, com base na minha história agora, com base nas minhas premissas, sim, o cenário otimista vê um potencial de valorização de 87,3% em relação ao preço atual. O cenário base, 22,6% de valorização em relação ao preço atual. E o cenário pessimista, 35% de desvalorização. Me diga o que você acha aí embaixo na seção de comentários. Então, no geral, é isso por hoje no vídeo de hoje. Sim, pessoalmente que eu acho que Meta é uma boa compra nessa queda. Sim. Eu acho que a Amazon faz parte da minha carteira de aposentadoria, está entre as 3 principais depois de Meta e Mercado Livre. Tem a Amazon lá. Também acho que é uma escolha óbvia. Sim, ainda vejo as grandes empresas de tecnologia como ações para ter na carteira, esquecer e dormir tranquilo à noite.
Você talvez não tenha retornos de várias vezes o capital, mas eu realmente acho que ainda vai conseguir retornos acima do mercado e não precisa se estressar todo dia porque sim, esse tipo de empresa está sendo negociada a preços muito atraentes agora. Elas são extremamente poderosas, são extremamente lucrativas. Existem riscos? Sim, toda empresa tem seus riscos. O preço que você paga por elas faz sentido para mim agora. Diga o que acha nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!